Bom, boa noite. Nós estamos começando aqui a nossa aula, né? A aula na sequência daquilo que nós temos visto sobre o tema Cristologia, aqui no nosso Instituto Reformado do Espírito Santo. E, graças a Deus, a gente tem tido a oportunidade de se aprofundar um pouquinho nesse tema. Na sequência passada, no módulo passado, vocês tiveram aula com o Daniel, né? O professor Daniel, e ele falou um pouquinho sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então, foram duas aulas sobre esse tema. Agora, na sequência, nós vamos ver um pouquinho sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente teve um momento ali de conversa, né, sobre esses temas. Eu vi aquilo que o reverendo Daniel deu de aula. Na primeira aula, ele falou assim, eu pude acompanhar o que ele falou assistindo a aula, depois eu não pude acompanhar a outra aula, mas o nosso objetivo é poder tocar o máximo possível nas duas aulas. Em muitos momentos ele falou, não, isso aqui vocês vão ver com o pastor André, quando ele for dar aula sobre a obra de Cristo. E aqui, alguns momentos eu vou também me voltar um pouquinho para aquilo que o Daniel já falou. Então, tem uma vantagem de saber que vocês já ouviram algumas coisas sobre o assunto. E para a gente poder falar um pouquinho sobre a obra de Cristo, nós vamos ter dois livros principais. Por que eu falo que são dois livros principais? Porque é óbvio que a gente tem outras bases de apresentação do tema, outros livros que nós usamos como referência, mas esses dois livros, nós, por vezes, tiramos boa parte dos capítulos daquilo que nós estamos falando aqui, né, das nossas aulas. Então, eles são livros-temas, que é o livro Redenção e Consumação, Consumada e Aplicada, né, do John Murray, e do Robert Latham, A Obra de Cristo. Então, são dois livros da cultura cristã e dois livros muito bons. Se você quiser se aprofundar nesse tema, a gente tem aqui bons ensinos, né, bons livros que nos ajudam nisso. O livro Redenção Consumada e Aplicada, do Murray, a gente já tinha usado ele como base para poder dar parte da nossa aula de soteriologia, ainda que o Salvos pela Graça, do Huckman, tenha sido a nossa base, ok? Então, a gente vai ter a oportunidade de voltar um pouquinho nesse tema agora no Murray. Então, dando continuidade aqui. Então, primeiro, a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o contexto e a necessidade. E, para a gente falar sobre o contexto, principalmente, da obra de Cristo Jesus, nós vamos usar um capítulo do Robert Latham como base, e eu quero começar com essa citação do Latham, quando ele diz assim: a morte de Cristo na cruz, sua gloriosa ressurreição e sua surpreendente mensagem do reino de Deus são realidades com poder dinâmico. Então, aqui nós estamos começando a falar sobre o contexto da obra de Cristo Jesus, algumas discussões que giram em torno desse tema, e quando nós falamos sobre a morte de Cristo Jesus, a sua gloriosa ressurreição, a sua mensagem, né, do reino de Deus, são realidades poderosas que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos lidando com esse tema da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obra de Cristo Jesus, principalmente sua morte na cruz e a ressurreição, a morte na cruz, né, ponto central da compreensão cristã, pois influencia aquilo que é a nossa salvação e dita a partir daí a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Então, a gente pode dizer, e esse é um tema que a gente já deu aqui inicialmente nas nossas aulas, que a nossa cosmovisão, a cosmovisão reformada, de maneira bem resumida nos termos criação, queda, redenção e glorificação, estão centradas na cruz do nosso Salvador, estão centradas na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber, à medida que nós caminharmos nessa aula, que uma falta de compreensão adequada ou uma incompreensão desse tema tem levado os cristãos a lidarem com o mundo de maneira torta e desmedida, e por vezes de maneira muito errada. E aqui eu quero
começar dando 2 exemplos. Então, eu quero dar 2 exemplos com 2 frases que elas povoam um pouquinho o meio evangelical, né, por assim dizer, né, o nosso evangeliquez aí dos nossos dias, e essas frases, elas trazem, por vezes, concepções certas, mas elas estão ali cercadas de ou estão no seu aspecto central erradas. Então, a primeira que eu quero dar aqui de exemplo é a frase: o melhor de Deus ainda está por vir. Veja, eu fiz um teste esses dias, não sei quantos irmãos aqui sabem, eu tenho uma página na internet chamada Entendendo o Tom, e aí eu postei na segunda-feira uma imagem com esta frase. E várias pessoas vieram questionar, falando no sentido de que o melhor de Deus está por vir, no sentido de que Cristo Jesus ainda virá e aquilo que é o maior aspecto da redenção, né, que é a nossa glorificação, está por vir, e a verdade de que nós temos coisas lá da frente que nós almejamos e que serão, por assim dizer, o ápice, né, de tudo aquilo que é a nossa redenção. Só que há alguns problemas nessa frase. Primeiro, que é não perceber que aquilo que nós receberemos lá na frente foi comprado por aquilo que Cristo fez lá atrás. E, dando o benefício da dúvida, para os cristãos que estão dizendo isso, mas quando nós ouvimos essa frase, em via de regra, ela está relacionada a bênçãos temporais e não à pessoa de Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, quando eu vejo essa frase sendo usada, e eu já vi algumas vezes, as pessoas estavam dizendo bem assim: olha, você está passando por problemas, você está passando por dificuldades, não fique em paz, o melhor de Deus ainda está por vir, Deus tem bênçãos para dar para vocês. E, sem dúvida, essa é uma compreensão que faz muito mais jus à igreja evangélica dos nossos dias, né? Ou a gente é conhecido por ver uma igreja evangélica que almeja com muito vigor a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou uma igreja evangélica que está povoada de pessoas desejosas de muitas e muitas bênçãos temporais. Então, eu creio que a segunda interpretação é aquela que nós vemos. E é uma interpretação errada sobre o aspecto da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que é errada, por exemplo, aquela pergunta que nós vemos no título de um livro, né, que ficou conhecido, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Ou então, através da pulseirinha, né, que tem essas iniciais, né, WWJD, né, What would Jesus do? Ou seja, o que Jesus faria, né? Então, veja, não é errado nós entendermos que somos imitadores de Cristo Jesus, que nós fazemos vamos dizer assim, a disseminação do reino. Então, nós precisamos pensar que nós estamos dando continuidade à obra de Cristo Jesus, mas perguntas como essa, né, nos seus passos, o que faria Jesus, ou o que Jesus faria, né? Então, são perguntas que, por vezes, centralizam a obra da igreja naquilo que ela faz hoje, ou da pregação da igreja, naquilo que ela faz hoje, nos termos daquilo que a igreja pode fazer, mesmo representando Cristo Jesus, e não centralizam aquilo que Cristo Jesus fez lá no passado. Então, aquilo que Jesus fez é o cerne da nossa igreja hoje, é o cerne do nosso evangelho. Não é aquilo que nós fazemos hoje imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquilo que Cristo Jesus já fez em nossos passos, e a partir disso, de fato, nós podemos imitar a Cristo Jesus. Então, veja, eu sei que pode parecer um pouquinho de chatice, né, de pastor ou algo assim parecido, dar essas conotações, mas por muitas vezes nós vemos igrejas centradas nas bênçãos temporais, como nós falamos na primeira frase, e por muitas vezes nós vemos igrejas centradas naquilo que ela pode fazer hoje pelas pessoas e não no evangelho. São ênfases erradas que vêm a partir de uma compreensão errada a respeito da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós podemos conceituar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, aqui vai uma frase do Robert Letton, né? Então, em resumo, nós referimos-nos, quando falamos de obra de Cristo, né, a tudo que Cristo fez quando ele veio a este mundo por nós e para a nossa salvação, tudo que ele continua a fazer até agora
que está ressurreto dos mortos e assentado à mão direita, né, de Deus, e tudo o que ele fará quando retornar em glória no final dos tempos. Então, veja, tudo aquilo que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que garante a nossa salvação lá no passado, né, para nós, que continua a nos assistir hoje, enquanto nosso advogado, enquanto nosso representante, enquanto nosso justificador, né, e tudo aquilo que ele fará quando retornar. Né? Então, veja, a obra de Cristo tem esse aspecto grande, mas um aspecto centrado, né, naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem executado e executará, ok? Então, essa aqui é uma descrição. Na sequência, nós podemos falar sobre um assunto ou nós devemos falar, apenas para a gente não se perder, em relembrar a unidade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e da obra. Por que é importante a gente falar isso? Por que eu trouxe isso para cá? Porque nós acabamos de ter 2 módulos, como eu havia falado, com o reverendo Daniel, ou 2 aulas, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é importante nós conectarmos esta aula que nós tivemos, né, esse ensino que nós tivemos sobre a pessoa, e como é que isso está junto da obra. Por vezes, né, o reverendo Daniel falava bem assim, olha, vocês vão ver isso com o reverendo André. E agora eu vou ter a possibilidade de falar bem assim, olha, vocês já viram isso com o Daniel, ok? Então, tendo conceituado, né, a obra de Cristo Jesus, existe a necessidade de nós falarmos de relacionarmos pessoa e obra, né? Então, o tema do nosso módulo passado com o nosso módulo presente. E aqui eu quero destacar olhando para 2 frases, ok? Então, essas 2 frases que estão aqui. O que Jesus fez está diretamente relacionado com o que ele é. Isso aqui falando sobre a obra de Cristo. Isso me trouxe à mente uma outra frase, agora não do Letton, mas do Hermann Ridderbus, que é a seguinte: o reino dos céus chegou porque Cristo chegou, ele é o autobasileia, né? O auto-reino, o próprio reino, né? Foi Orígenes que deu esses termos. Então, por que a gente está dizendo quando a gente fala isso? Nós estamos falando que aquilo que Cristo Jesus é como pessoa está diretamente relacionado, está profundamente relacionado, está necessariamente relacionado com aquilo que ele faz. Então, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia é aquilo que, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo é. As 2 coisas estão necessariamente conectadas. Então, veja, esse é o mesmo entendimento que nós temos em autores como o reformador João Calvino, que quando ele fala da expiação de Cristo, né, que está ligado à obra de Cristo Jesus, ele vai dizer o seguinte: em resumo, desde que, como Deus apenas, ele não poderia experimentar a morte, nem como homem apenas poderia vencê-la. Ele uniu a natureza humana e divina, ligado, ou seja, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que, para expiar o pecado, obra de Cristo Jesus, ele pudesse se submeter à fragilidade de uma morte, a fim de que, lutando com a morte pelos poderes da outra natureza, ele pudesse conquistar-nos a vitória. Então, veja, como aqui, uma hora ele está falando de pessoa, na sequência, ele está falando de obra. Então, as 2 coisas, elas precisam ser entendidas corretamente e juntas para que a gente tenha uma boa compreensão. Veja, isso não é só uma teologização, vamos dizer assim, ou algo parecido, mas é aquilo que a palavra de Deus mostra para nós. Por exemplo, esse texto nós vamos voltar a ele daqui a pouco, mas eu quero ler parte dele aqui para a gente poder entender bem esse assunto que nós estamos falando, dessa relação de pessoa e obra. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui nós estamos falando que
de obra, aquilo que Cristo Jesus fez. Agora, veja, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Veja como está falando de pessoa, de Cristo Jesus com a sua natureza humana e natureza divina, 100% homem, 100% Deus, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha, mais uma vez, obra. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, mais uma vez, pessoa, é poderoso para socorrer os que são tentados. Outra vez, obra. Então, veja, a todo momento, eu sei que eu grifei apenas duas partes, mas uma hora está falando de obra, outra hora está falando de pessoa. Uma hora está falando daquilo que Jesus fez, outra hora está falando da sua natureza. Então, isso está sendo evidenciado a todo momento para nós, essa necessidade das duas coisas estarem casadas e bem compreendidas. Então, o que nós precisamos destacar ao olhar para esse assunto é que nós precisamos ter uma compreensão correta, tanto daquilo que é o conceito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como da sua obra, pois uma coisa necessariamente vai influenciar a outra. Então, veja, esse tem sido um grande desafio da igreja ao longo dos séculos. Porque quando a igreja ela está lidando com o mundo, na sua necessidade apologética, na sua necessidade de defesa da fé, e esse espírito do nosso século, que a gente precisa responder, faz pender mais para um lado e para o outro, dependendo dos nossos dias. Então, quer ver? No período dos pais da igreja, ou seja, no período ali da patrística, nós vemos, por exemplo, que a ênfase estava muito destacada nas discussões sobre a natureza de Cristo Jesus, sobre questões de ontologia. Então, com assuntos teológicos, doutrinários. Então, a igreja, ela necessariamente teve que começar muitas vezes, os primeiros concílios da igreja vão mostrar isso, ela teve que muitas vezes dar respostas sobre esta natureza de Cristo Jesus e muito pouco sobre a obra de Cristo Jesus, que era muito menos discutida. Então, veja, no início, a igreja, por muitas vezes, deu pouca ênfase à obra de Cristo Jesus e muita ênfase à natureza ou à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos nossos dias, principalmente depois de uma mudança filosófica que a gente tem principalmente em Kant, os nossos tempos são muito mais focados na obra de Cristo Jesus, muito mais focados naquilo que nós temos como a prática, né, de Cristo, do que a pessoa. E, em via de regra, a igreja encaminha por isso para outros erros. E veja, não estou falando que a igreja tem esses erros em si, mas porque nós somos espírito, nós estamos influenciados pelo espírito dos nossos dias, pelas discussões dos nossos dias, espírito é que eu falo contexto e não a ação, né, do inimigo, mas o nosso tempo exige de nós algumas respostas que estão normalmente muito mais ligadas com a prática, com a obra de Cristo Jesus do que com a pessoa de Cristo Jesus. Então, quer ver como é que a gente percebe alguns desses erros? E erros que são diferentes, maneiras diferentes de lidar com pessoa e maneiras diferentes de lidar com obra. Então, quando a gente erra em um ou a gente erra em outro, a gente vê esse erro aparecendo. Por exemplo, universalismo. Universalismo é um erro presente nos nossos dias. Nós vemos pastores aí que foram conhecidos por muito tempo, que defenderam o universalismo, né, que tiveram boa proeminência no meio da igreja. Então, o universalismo nada mais é do que a encarnação engolindo e controlando a expiação, ou seja, a compreensão da pessoa engolindo e controlando a obra, de maneira que Cristo se une a todas as pessoas na encarnação e, por isso, ele também morre por todas as pessoas na cruz. Então, o universalismo é a ideia de que Cristo Jesus vai salvar todas as pessoas. Então, o universalismo é uma maneira de fazer desmedidamente uma compreensão grande da pessoa
em detrimento da obra de Cristo Jesus. Então, o universalismo tem esse erro aí de compreensão. Para além disso, nós vemos, por exemplo, um outro erro que não é, por assim dizer, algo muito grande nos nossos dias. Eu falo que não é muito grande porque nós temos consequências do liberalismo nos nossos dias, mas nós não temos grandes liberais ou coisa parecida, que é um movimento do século XIX. Então, por exemplo, no século XIX, nós vimos aquilo que foi a busca pelo tal do Jesus histórico, uma tentativa de quê? De entendendo que não havia, por assim dizer, milagres e coisas assim do tipo, a obra de Cristo Jesus recebeu ênfase total, mas um descrédito naquilo que é a ontologia, na pessoa ali do nosso Senhor Jesus Cristo, por assim dizer. Então, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana, divina, isso não estava em discussão. O que estava em discussão ali era a obra, a prática do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, erros que advêm da incompreensão da relação de pessoa e obra. Isso chega aos nossos dias de alguma maneira. Então, nós vemos essa mesma ênfase errada que nós temos no liberalismo, naquilo que foi conhecido ali na teologia da libertação. Então, nós temos essa ênfase aparecendo nos nossos dias, e nós, como igreja, precisamos ser cuidadosos. Por quê? Porque, por vezes, nós vamos dar ênfase maior ou menor para essas dois pontos necessários de boa compreensão, e acabamos, por fim, produzindo erros, né? Então, veja, encarnação e expiação, contudo, não são apenas indispensáveis uma à outra, elas são mutuamente decisivas. Elas são parte do grande movimento da graça de Deus em direção à humanidade. Então, veja, as duas coisas, elas são indispensáveis uma à outra. Se nós diminuímos uma, nós destruímos a outra. Se nós aumentamos uma, nós acabamos por fazer que esta engula a outra. Então, nós precisamos ter cuidado com essas duas questões. E eu estou fazendo questão de lidar com esse tema depois de ter conceituado já. Por quê? Porque nós falamos sobre pessoa e nós precisamos entender que uma boa compreensão de pessoa que nós tivemos ali com as aulas do Reverendo Daniel, que estão aqui no canal do YouTube também. Então, esta boa compreensão da pessoa, somada a uma boa compreensão da obra, que esperamos ter aqui nesta aula e na próxima, nos direcionem aí para uma visão do movimento da graça de Deus em direção à humanidade. Então, vamos lá. Aqui, eu quero entrar em um tema que é a necessidade da obra de Cristo. E este aqui é um capítulo do livro Redenção Consumada e Aplicada, do John Murray. E por que eu quero entrar agora nessa segunda parte, que vai ser a última parte dessa primeira aula, nesse tema da necessidade da obra de Cristo? Nós vamos ver na nossa próxima aula, de maneira um pouco mais ágil, por assim dizer, outros temas que são muito importantes sobre a obra de Cristo Jesus. Só que são temas que, por vezes, nós vemos mais na nossa igreja. Nós vemos mais nas nossas escolas bíblicas, nós ouvimos mais nos estudos bíblicos, mas a necessidade da obra de Cristo é uma coisa que eu vi no seminário, mas não havia visto esta discussão aqui na igreja. Então, como nossa ênfase aqui é trazer, por vezes, aprofundamento, trazer normalmente aprofundamento àqueles que nos acompanham, então eu quis tirar um bom tempo aqui daquilo que nós estamos ouvindo, para poder falar um pouquinho sobre esse tema, ok? Então, outro ponto que eu quero deixar claro também, eu devia ter falado no início, mas não falei, é que nós, ainda que os três ofícios de Cristo sejam um ponto fundamental para falar de obra, eu não vou tratar desses temas. Nós vamos ter, se Deus quiser, uma aula especial só sobre os três ofícios, para a gente poder aprofundar nessa questão, ok? Então, a obra de Cristo aqui, a gente vai focar em outras questões que não esses pontos, que são também ligados à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá.
Já falando sobre, já conceituamos a expressão obra de Cristo, já somamos ao nosso assunto das aulas anteriores, né, da pessoa. Agora, nós vamos responder a uma pergunta que eu quero que saia, por assim dizer, bem respondida daqui e que, por vezes, nós não lidamos muitas vezes com ela. A obra de Cristo, expiação, a consumação da redenção, ela era realmente necessária? Então, esse é um tema importante para a gente poder entender. E é uma pergunta que nós vemos sendo feita, por vezes, poucas vezes, né? Então, veja, há de se destacar, a gente precisa ter essa compreensão, e é uma compreensão que nós temos claramente como igreja, que a obra de Cristo está profundamente ligada com o amor de Cristo Jesus, com o amor de Deus, né? Então, a expiação foi a maneira como Deus se valeu para demonstrar o seu amor à humanidade. Isso para nós é claro, a gente não tem muita discussão sobre isso. Então, João 3,16, que, como diria o Carson, era há 10, 15 anos o versículo mais conhecido da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é não julgueis, né? Então, é o versículo mais conhecido da igreja hoje é não julgueis. Antes era esse. Então, veja, nós não temos muita discussão sobre esta compreensão. Mas isso não responde, ainda que nós partamos desse pressuposto do amor de Deus ligado à obra de Cristo Jesus, isso não responde a uma pergunta que nós fazemos sobre a necessidade. E essa necessidade, ela é importante porque ela leva a outras perguntas. Por exemplo, por que o sacrifício do Filho de Deus era necessário? Por que Deus não realizou o seu propósito amoroso, como nós estamos falando aqui? Por que Deus não realizou esse propósito amoroso? Pelo poder da sua palavra, como ele realizou outras das suas obras. Por que ele não fez assim? Será que quando nós falamos deste assunto, de alguma maneira nós não estamos questionando o poder de Deus? Por que Deus não fez assim? Ou a sabedoria de Deus, será que não tinha outra forma mais sábia das coisas acontecerem? Então, veja, são perguntas que a gente precisa responder. E que nós, como cristãos, não precisamos ter medo delas. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar, ok? Então, há duas respostas mais importantes para essa pergunta. Há outras tentativas, mas as duas tentativas mais importantes, mais notórias, são as que nós veremos agora. Então, nós veremos depois a diferença entre elas, demonstrando qual que é mais biblicamente orientada, ainda que depois da apresentação de uma e de outra, eu tenho certeza que você já vai perceber a que a gente vai defender. A primeira é a teoria da necessidade hipotética. O que essa teoria defende? Ela sustenta que Deus poderia ter perdoado o pecado e salvo os seus eleitos sem expiação ou sem satisfação, mas Deus escolheu fazê-lo dessa forma por sua sabedoria e soberania. Então, Deus escolheu na sua sabedoria esta forma de fazer. Então, esse é um pensamento defendido por Agostinho, por Tomás de Aquino, que é quem está aí nessa ilustração, nessa pintura. E a outra teoria é a teoria que vai ser defendida, né, pelo John Murray aqui, que é a teoria da consequente necessidade absoluta. É um posicionamento protestante clássico que diz que nada mais, que mostra que nada mais é, né, do que a compreensão que, embora não fosse inerentemente necessário para Deus promover salvação, ou seja, Deus fez isso porque ele quis fazer, Deus proveu salvação para os seus eleitos pela sua própria e livre vontade, ela se tornou necessária, essa maneira se tornou necessária, pois uma vez que foi proposta a salvação, ela deveria ser assegurada por meio de satisfação, que poderia ser conquistada somente pelo sacrifício substitutivo e pela redenção comprada pelo sangue. Ou seja, uma vez que Deus escolheu salvar, essa é a única maneira possível de fazer, ok? Então, essas são essas duas opções.
que são mais fortes, né, por assim dizer, a, a, a necessidade hipotética ou a necessidade absoluta, consequente necessidade absoluta. Então, isso aqui vai levar a duas perguntas que são centrais aqui para o nosso momento de responder aqui. Essas duas perguntas centrais são as seguintes: as Escrituras nos proporcionam evidências a partir das quais se conclui estar dentro do conjunto das impossibilidades ou necessidades divinas o fato de que seria impossível para Deus salvar pecadores sem sacrifício vicário? Ou seja, deixa eu traduzir aqui. Então, vamos lá. A palavra de Deus, ela vai falar para nós, ela vai trazer evidências para nós de que dentro do conjunto de impossibilidades ou necessidades divinas, pastor, o que são impossibilidades ou necessidades divinas? Ou seja, por exemplo, Deus não mente. Esta é uma impossibilidade. Por quê? Não porque Deus não tem poder, mas porque é contra a natureza de Deus fazer isso. Então, veja, dentro dessa lógica daquilo que Deus faz, da maneira como as coisas devem acontecer, seria impossível para Deus salvar pecadores sem sacrifício vicário? E isso nos leva a uma outra pergunta. É inerentemente necessário que a salvação, determinada e livre da parte de Deus, e soberanamente, devesse ser realizada pelo derramamento de sangue do Senhor da glória? Então, veja, Deus não poderia, em outras palavras, né? Deus não poderia ter feito, né, de outra maneira. Então, essa a questão que está sendo posta aqui. Então, veja, a defesa que nós estamos fazendo, né, a nossa compreensão é de que esta é a maneira que deveria acontecer e não poderia acontecer de outras formas. E o que eu quero mostrar aqui com esta imagem, né, e com aquilo que eu vou defender a partir de agora, que é uma visão protestante mais clássica? Que, no final das contas, essas perguntas, elas se dirigem, né, para essa necessidade absoluta, né, para essa consequente necessidade absoluta, e que nós vamos trazer não simplesmente um argumento para mostrar isso, mas vamos trazer vários argumentos que juntos vão derrubando a tentativa de mostrar que Deus poderia ter feito de outra maneira, mas escolheu fazer assim. Essa é a maneira que tinha que acontecer pela necessidade da situação, né? Pelo pecado, pela odiosidade do pecado, por quem é Deus, pela forma como a palavra de Deus nos revela as coisas, ok? Então, é isso que nós vamos defender aqui a partir de agora. Então, primeiro argumento, e nós vamos sempre trazer textos bíblicos, por quê? Porque a palavra de Deus nos traz revelações sobre isso. Há passagens que criam suposições muito fortes para a necessidade do derramamento de sangue, aqui evidenciadas por prevalecer as exigências da necessidade de haver um representante. As necessidades do envolvimento divino são satisfeitas pelo sofrimento do representante da salvação. Então, aqui está mostrando para nós que há textos que mostram suposições fortes de que havia essa necessidade por conta da necessidade de haver um representante que sofresse, que pagasse, né, pelo pecado, que fosse o nosso representante na salvação. Então, por exemplo, aqui a gente não está lendo tudo, mas eu peguei parte aqui de Hebreus 2, 10 a 17. Porque convinha que aquele por cuja a causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, nós estamos falando aqui sobre a salvação direcionada por Deus e que, através deste meio, era a maneira que convinha acontecer, que tinha que acontecer, para que os filhos da glória fossem conduzidos à salvação e que o autor da salvação fosse aperfeiçoado como autor da salvação deles, né? Então, por assim dizer, como a salvação fosse direcionada. Depois a gente vai entender
aperfeiçoamento do autor da salvação em questão, nos termos de obediência. Isso é a próxima aula que a gente vai falar sobre isso, ok? Quando a gente apresentar a natureza da expiação. Então, aqui é um primeiro argumento mostrando que há essas suposições muito fortes, né, da necessidade do derramamento de sangue. Há passagens também que vão sugerir mais definitivamente, ou seja, que são mais fortes, que a alternativa da salvação é a perdição. Portanto, dificilmente a gente pode escapar desse raciocínio. Então, João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, ou seja, está mostrando que há duas opções, né? Há duas formas que deveria acontecer. Ou condenação, ou o Filho do Homem precisaria ser levantado, né? O Filho do Homem deveria ser posto naquela cruz e ser crucificado para que nós pudéssemos receber a salvação. Então, há passagens, e aqui eu estou dando um exemplo de passagem, mas que sugere mais definitivamente essa alternativa. Então, salvação ou perdição. E a maneira da salvação importa que o Filho do Homem seja levantado. Ok? Então, esse é um outro argumento que vai acumulando com o argumento anterior. Há passagens, agora veja, que explicam claramente que a eficácia da obra de Cristo é dependente da pessoa de Cristo. Então, lembra? A gente falou sobre obra e pessoa de Cristo como juntas. Aqui, aqui temos uma base de motivo para isso. Era importante a gente entender essa relação lá para que esse argumento ficasse mais claro. Evidenciando a necessidade do derramamento do sangue de Cristo. Então, veja, a obra de Cristo é a obra do o derramamento do sangue do Salvador, do Senhor da Glória, como Pedro falou, né? Vocês mataram o autor da vida, né? Num contraste ali de fala. Então, a gente vê esta obra como perfeita, como celestial, como eterna, como completa, como final, como permanente. Aí você fala, nossa, que volume de coisas que a morte de Cristo Jesus, desta pessoa que ele é, 100% homem, 100% divino, cumprindo todas as exigências para a nossa salvação. E aí, nessa miríade de adjetivos, você coloca ali hipotética. Veja se parece que é provável que nós pudéssemos falar que tudo isso que foi pensado de maneira tão correta e apresentado nas Sagradas Escrituras desta forma, com esses adjetivos, ela pode ser simplesmente uma hipótese de acontecer ou não. Então, veja, Hebreus 9, 23, assim como os outros textos, vão falar de maneira mais clara. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, aqui, se você seguir 22 a 28, você vai entender melhor esse contexto. Mas está falando como o sacrifício de Cristo, ele é figurado lá nas coisas do Antigo Testamento, ele é até um modelo para essas coisas acontecerem. Por quê? Porque ele deveria acontecer dessa maneira, ok? Então, se você está acompanhando, você está vendo aqui uma necessidade, um argumento já mais forte que é completado com aquilo que vem atrás. Um outro argumento que a gente precisa destacar aqui é a necessidade da expiação, que a necessidade da expiação é inerente e essencial à justificação, pois a salvação do pecado, separada da justificação, não é possível, e é impensável a justificação dos pecadores sem a justiça de Deus, nosso Redentor, né? No Redentor. Então, Paulo, em um texto, ele vai lançar a possibilidade hipotética, veja como fica interessante isso daqui, hipotética de salvação de outra forma, e ele afirma que, se fosse tentada da outra forma, assim a salvação seria obtida por obras da lei, e que não é possível. Então, lá em Gálatas 3:21, ele vai falar bem assim, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça
na verdade, seria procedente de lei. Então, o que ele está falando? Se tivesse uma lei que pudesse dar vida, no final das contas, a salvação seria pela lei. E veja, nós sabemos que é impensável a salvação, a justificação, sem a presença do nosso Redentor. A expiação e a justificação, elas estão caminhando juntas. O ser humano não consegue por si. O primeiro Adão, que foi criado correto, caiu. Foi o segundo Adão, que foi feito, que era homem e Deus, que conseguiu cumprir isso. A obra da lei está aberta, mas no final das contas ela está aberta para nós, mas nós sabemos que nós não conseguimos por nós mesmos. E é por isso que a lei nos conduz, ela nos mata, né, nesse sentido, mas ela nos conduz à necessidade da justificação por Cristo Jesus. Então, expiação e justificação são coisas que estão necessariamente ligadas, não hipoteticamente ligadas. Então, há uma relação essencial aqui. Um próximo argumento é: a cruz de Cristo é inegavelmente uma demonstração suprema do amor de Deus. Mas será que a cruz de Cristo ainda seria uma exibição suprema de amor caso não houvesse a necessidade de um preço tão alto? Ou seja, sem ela nós somos privados dos elementos necessários para que seja compreensível a nós o significado do Calvário e das maravilhas de Deus, de seu supremo amor dado aos homens. Então, o que está sendo dito aqui para nós? Que a cruz de Cristo ela é uma demonstração suprema do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e que se ela não fosse necessária, ela não seria uma demonstração tão grande de amor de Deus aos homens. Então, essa relação de necessidade que mostra como este preço é alto. As coisas deveriam acontecer assim. Veja, alguém poderia tentar dizer o seguinte: olha, mas também é uma demonstração de amor. Aqui eu estou argumentando pelo outro lado, né? Então, também é uma demonstração de amor o fato de a cruz ser uma hipótese e Deus assumir essa hipótese e fazê-la. Mas veja, ainda que nós possamos entender essa argumentação, ela ainda é uma argumentação fraca. Por quê? Porque quando nós olhamos para o outro lado, nós percebemos como há uma demonstração de amor muito maior. O outro lado é uma hipótese não da possibilidade da cruz. A cruz era o caminho necessário, mas era o caminho necessário para quem? Para nós. Era o caminho necessário para mim, era o caminho necessário para você, porque todos nós teríamos a necessidade da morte por causa do pecado. Mas Cristo Jesus, que não tinha a cruz proposta para si, ele livremente resolveu salvar pecadores que ele elegeu e, de maneira a demonstrar o seu amor, ele assume a nossa necessidade de cruz e morre por nós nessa única possibilidade de salvação, ou seja, assumir o nosso pecado no lugar dele. Então, veja, é um argumento que demonstra a odiosidade do pecado, demonstra o tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou, porque ele escolheu nos salvar pelo único meio que era possível que acontecesse, o meio do sacrifício no nosso lugar. Então, Deus assim o fez, por quê? Porque o pecado precisa ser satisfeito, porque não havia outra forma disso acontecer. Então, veja, por último, ao argumento da reivindicação da justiça, que é aquilo que nós começamos aqui a falar. O pecado é a contradição de Deus, que recebe esta santa indignação, que ele dá essa santa indignação ao pecado, né? Então, o pecado recebe a santa indignação de Deus e, portanto, deve haver julgamento divino. A santidade de Deus ela não pode ser violada.
Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus não coabita com o mal de forma nenhuma. E a lei, ela é necessariamente algo que precisa ser obedecido. Então, a conclusão lógica é que a salvação do pecado sem expiação e propiciação, ela é inconcebível. Por quê? Porque precisa de haver pagamento por conta do erro. Precisa haver sacrifício para que isso seja pago. Não há possibilidade de que a salvação ela seja conquistada, que a obra seja feita de outra maneira. A obra deve ser feita dessa maneira, por quê? Porque a ira do Deus Santo precisa ser satisfeita. A ira do Deus que se ira cotidianamente contra o pecado, é isso que os salmos falam para nós, ele se ira todo dia contra o pecado. A ira deste Deus que é santa, que é justa, que é boa, ela precisa ser satisfeita, por quê? Porque a lei que flui do seu caráter santo, e que é santa, justa e boa, Paulo que vai falar isso lá para nós em Romanos, esta lei ela foi violada. E violar esta lei é pagar com a morte, pagar com a vida, né? Sofrendo a morte, porque se levantou contra a santidade do Senhor. Então, veja, há textos que vão falar isso com muita clareza por nós. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então, a maneira de não confirmar é não cumprir, é só falar, eu vou fazer. E o povo todo falou, amém, em Deuteronômio 27, 26. E outro texto que eu creio que é um dos mais claros, e eu resolvi deixar para o final, para ir acumulando esses argumentos, é dizendo o seguinte, com efeito, quase todas as coisas pela lei, ou segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há o perdão. Então, veja, há a necessidade do derramamento de sangue para remissão. Não há essa necessidade porque Deus cumpriu esta hipótese na sua. Ele falou, precisa ser assim, porque eu, na minha sabedoria, dirijo as coisas dessa maneira. Eu, na minha soberania, quero que as coisas sejam assim. Não. As coisas, elas precisavam ser assim, por quê? Porque a ira de Deus precisava ser satisfeita por conta do pecado, porque justificação e expiação, elas precisam andar juntas, porque a demonstração do amor de Deus está no fato de que ele assumiu a nossa morte e de maneira voluntária, seguindo o caminho necessário, mostrando que há uma relação bíblica nos textos que mostram essa relação de necessidade. Então, há vários argumentos que nos levam a destacar isso que nós estamos falando aqui. Esses argumentos, eles se tornam finais não quando eles são isolados, mas quando eles são vistos em conjunto. E é assim que nós produzimos boa teologia. Boa teologia é formulada olhando a lógica das Sagradas Escrituras como um todo. E não é à toa que nós, como herdeiros da sola Escritura, né, que temos essa compreensão de que as Escrituras elas devem nos direcionar às respostas fáceis e às respostas difíceis, é nela que nós vamos tirar essa compreensão. Então, quando nós olhamos para esta compreensão, nós vemos biblicamente esta lógica estampada ali para nós. Agora, a outra linha, a da hipótese, ela vem de uma linha muito mais influenciada por outras filosofias. Não que esta linha não leve em consideração as Sagradas Escrituras, porque nós não diríamos que Agostinho não levou em consideração, ou mesmo Aquino, mesmo a gente não tendo Aquino em tão grande estima como nós temos Agostinho, por exemplo. Mas nós reconhecemos que a tradição reformada esteve muito mais dada a busca pela resposta apenas nas escrituras do que nós vemos nessa outra linha. Então, é natural que uma esteja baseada nas Sagradas Escrituras de maneira muito mais clara, como nós vemos aqui, ok? Então, veja, com esta demonstração, ou com esta explicação, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Estamos chegando aí também no limite do nosso horário,
E aqui nós expomos hoje, né, a primeira parte do nosso estudo sobre a obra de Cristo. Então, nós conceituamos a obra de Cristo, nós falamos sobre a relação da pessoa e da obra. As duas coisas precisam ser bem compreendidas, senão há problemas, há distorções. E, por fim, nós falamos da necessidade da obra do nosso Salvador. Era necessário que as coisas acontecessem desta maneira, que a obra dele fosse feita da forma como aconteceu, com derramamento de sangue, porque é assim que a palavra de Deus nos revela, e é de lá que nós tiramos as nossas respostas, ok? Então, aguarde aí a próxima aula, e agora nós vamos encerrar e passar para as perguntas.